Flamengo anunciou a contratação e fez questão de deixar claro que o contrato é permanente com o Mengão. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o técnico Felipe Luiz, que foi citado na CPI das Bets, que aconteceu nesta terça-feira. Vou falar sobre o boletim médico. O Dr. Sasaki teve hoje conversando com a imprensa e explicando a situação de Gonzalo Plata, Eric Pulgar e Alan. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira. Uma terça-feira movimentada no Flamengo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui em cima, aqui embaixo, né? Aqui em cima não, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, clica nele, cara. Se quer ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo, nós vamos a todos os jogos do Flamengo, isso desde 2019, a gente não falta jogo, tá sempre perto do Mengão, mantendo você, torcedor rubro-negro, por dentro de tudo. Então você que quer ficar sabendo de tudo, clica aqui no link, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando sobre a coletiva de imprensa que aconteceu hoje no Ninho do Urubu, do Alexandro. Só que teve algumas coisas que aconteceram nesse inteirinho. A primeira coisa que aconteceu foi o doutor Sasaki, né? Teve lá para bater um papo com a imprensa, não foi gravado nem nada, mas para explicar a situação de cada jogador. E ficou muito claro que, para a próxima quinta-feira, o Flamengo não vai ter a volta do Gonzalo Plata, ele que tem um edema no joelho e ainda está sentindo dor, está fazendo tratamento junto com o departamento médico. A mesma coisa o Alan e o Eric Pulgar, que fizeram exames e foi constatada uma lesão na posterior da coxa de cada um dos jogadores. Então, o Dr. Sasaki, ele explicou a situação de cada atleta e na quinta vai ser desfalque, provavelmente o Gonzalo Plata pode ser que volte no domingo no jogo contra o Botafogo, mas dificilmente tanto o Alan como o Eric Pulgar conseguirá voltar para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo, e o técnico Felipe Luiz, por conta disso, passa a ter um problema. Isso porque não vai ter o Gerson, que foi expulso, nem o De La Cruz, não, o Gerson que foi expulso, desculpa, o De La Cruz vai estar, não vai ter o Gerson que foi expulso, não vai ter o Alan e não vai ter o Eric Pulgar. Vamos ver como é que ele vai montar a equipe, como é que ele vai montar esse time. Por falar em Felipe Luiz, hoje, um dos assuntos mais comentados da internet foi a CPI das Bets, que teve lá a Virgínia Fonseca, uma influenciadora muito famosa aqui no Brasil, mulher muito conhecida assim, e ela foi chamada lá para prestar o depoimento. Cara, e no meio do depoimento, ele é até ex-presidente, né, do Fortaleza, né, o senador Jurão, ele quis dar uma lição de moral na Virgínia e falou ali do Felipe Luiz. Ele citou aquela fala do Felipe Luiz assim que estourou o problema do Bruno Henrique, que o Felipe Luiz disse que as bets eram uns problemas e tal, e falou que já tinha recebido diversos convites para ser patrocinado por bet, porém ele não tinha aceitado. E aí a Virgínia deu uma invertida nele quando ela disse: não tem como você dar exemplo de um cara que o salário dele é pago pelo time que é patrocinado pelas bets. Então, meio que tipo, ó, o Felipe Luiz até foi lá e falou que ele não aceita e tal, mas tá lá na camisa dele, Flabet, tá lá no backdrop que está atrás dele, Flabet. Então assim, por mais que ele seja contra, o salário dele vem também dessa fonte que o Flamengo recebe aí, sei lá, deve ganhar uns 150 milhões, contando PixBet com o Flabet, deve ganhar muita grana aí por ano nessas negociações. Então, ficou meio assim, o Felipe Luiz foi citado até de um fator bem positivo pela fala dele, mas aí ele acabou que o senador Girão tomou essa invertida aí da influenciadora Virgínia quando foi tratado no assunto. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora, antes de falar do anúncio oficial da contratação, deixa eu falar sobre Roberto Firmino, e eu já pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal, você contrataria o Firmino para o Flamengo? Por quê, Flazoeiro? A informação é que o Roberto Firmino deve deixar o Al-Ahly agora, na janela do meio do ano. E ele está buscando um retorno
para o futebol brasileiro. O Flamengo é uma opção a ser vista ou a ser tentada aí pelos empresários do atacante. O nome do jogador chegou até a correr nos corredores do Mengão, porém não ganhou muita força. Nesse momento, deixa eu explicar, não tem nada, não tem conversa, não tem negociação, não tem nada entre Flamengo e Roberto Firmino. Mas a possibilidade do jogador voltar para o Brasil, quem sabe pode fazer o Flamengo fazer algum movimento para contratar o jogador. Eu queria saber a sua opinião. Você que assiste aqui o nosso canal, você acha que seria uma boa o Flamengo ir atrás do Firmino? Você acha que seria bacana o Flamengo tentar contratar o jogador? Centroavante nato, camisa 9, que chegaria para dividir ali a posição com o Pedro. Chegaria para ser reserva do Pedro, mas um jogador que tem muito alto nível, já disputou Copa do Mundo, já foi muito da seleção e tal. Infelizmente fez aquele gol que deu o título mundial ao Liverpool, fez o gol em cima da gente, eu tava lá, tava atrás do gol, assim, eu vi aquele gol praticamente em câmera lenta na minha frente, mas, independente de qualquer coisa, é um jogador que deve ficar no mercado. Eu queria saber a opinião de vocês, se você contrataria ou não Roberto Firmino, se você gosta ou não do nome do jogador. Coloca nos comentários aí, lembrando que o seu comentário, ele é muito importante para todos nós. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do Rodrigo Caio, que agora sim foi oficialmente anunciado pelo Flamengo. Eu vou trazer alguns bastidores, a informação que o José Boto hoje, ele também bateu um papo com a imprensa lá no Ninho do Urubu, ele falou que o Flamengo chegou a conversar com 3 ex-jogadores. Óbvio que os nomes ele manteve ali em segredo, eu já vi algumas pessoas falando na internet, papo de internet, tá, gente? Que teria sido Diego Alves, teria sido Rafinha e teria sido Diego Ribas, esses 3 jogadores. Não tenho certeza de nenhum deles, o único que eu tenho certeza é o Rodrigo Caio, que foi contratado. Ele disse que o que ajudou no Flamengo na decisão de contratar o ex-zagueiro foi o fato dele ter a licença B da CBF, então ele pode ser auxiliar técnico, inclusive ele pode comandar a equipe ali à beira do gramado em determinados jogos, ele pode estar ali na função de auxiliar técnico, talvez até de técnico interino, porque ele tem a licença B. O fato dele ser um jogador respeitado pelo elenco e o fato também dele ser do Felipe Luiz ter aprovado a contratação do Rodrigo Caio. Vale lembrar, como eu disse, 3 ex-jogadores foram entrevistados. E o Rodrigo Caio, ele não faz parte da comissão técnica do Felipe Luiz. O Flamengo deixou muito claro que o Rodrigo Caio, ele faz parte da comissão técnica permanente do Flamengo. Ele é funcionário do Flamengo. O Alegria, ele era da comissão técnica permanente do Flamengo e o Rodrigo Caio, de igual modo, ele é da comissão técnica permanente do Flamengo. Vai chegar aí para ajudar o Felipe Luiz nessa vivência aí do campo, nessa vivência aí do dia a dia. O Flamengo anunciou também oficialmente, lembrando que quem trouxe a notícia primeiro foi Letícia Marques, no Globoesporte.com, até falei sobre isso hoje no vídeo de manhã. O Flamengo anunciou aí a contratação do Rodrigo Caio já no início da tarde. Até esperava que ele fosse lá hoje na coletiva de imprensa falar alguma coisa, mas não aconteceu. O Rodrigo Caio já esteve no Ninho hoje, já participou dos treinamentos. O Flamengo, inclusive, nas redes sociais chegou a postar umas fotos dele lá, conversando com o Boto, fazendo treino com outros jogadores. E vale lembrar também que ele não vai fazer a função da Alegria, que era responsável pelos treinos de bola parada. Essa função vai ser dividida dentro da comissão técnica. Cada um vai fazer um pouquinho, cada um vai fazer um pedacinho dessa questão da bola parada. O Rodrigo Caio vai ser mesmo ali um auxiliar técnico, meio que uma visão a mais para ajudar ali o técnico Felipe Luiz. Vamos esperar para ver como é que vai ficar e torcer para que ele dê muito certo trabalhando agora no nosso Mengão. O jogador era fantástico, né? O cara dispensa comentários como profissional. Infelizmente, teve muitas lesões, cara que a lesão castigou a carreira dele, mas era um cara sensacional, espetacular. Gosto muito do nome do Rodrigo Caio. O Flamengo treinou hoje e dentro do Flamengo não se fala de outra coisa, apenas do jogo entre Flamengo e LDU. Como eu disse, Alexandro, ele deu uma entrevista coletiva e falou que os jogadores estão cientes da responsabilidade que é esse jogo, que não pode nem pensar
em perder essa partida, e empatar já fica numa situação muito delicada. Então, os jogadores já estão cientes da responsabilidade, a expectativa é que o Maracanã na quinta-feira esteja lotado, casa cheia, e é claro que a gente vai estar lá cobrindo tudo, mostrando tudo para todos vocês, tá certo? Você que não é inscrito no canal, eu queria pedir, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, demais no nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!